alunos de Direito Sucessório, vamos dar início a mais um semestre cheio de novidade e eu estou aqui para falar para vocês um pouco nesse módulo sobre o Direito Sucessório, tá bom? Bom, começando então, o que é suceder? O que é a palavra sucessão? O que ela significa para a gente, tá? Sucessão é a transferência, é suceder a algo, a alguém. Então, se eu tenho uma determinada pessoa A como uma fonte, como um proprietário, como um transmissor, e a partir do momento que tudo que ela tinha ou que ela detém, ela transfere a B, B então adentra no lugar de A. Então, A transmite ao seu sucessor B todos os direitos, prerrogativas que ele possuía. Isso é suceder. Bom, e essa sucessão, ela acontece no direito, né? Mas essa sucessão que eu acabei de dizer para vocês é o que nós chamamos de sucessão lato sensu. É a sucessão que nos interessa agora? Não, não é. A sucessão que nos interessa agora é a sucessão stricto sensu. Qual é ela? É quando diante de uma determinada situação, acontece o seu falecimento, o seu óbito, e aí todos os seus direitos, deveres e obrigações serão transmitidos a demais pessoas, ou uma ou mais de uma pessoa. Essas pessoas são chamadas de sucessores, que vêm a suceder em todos os seus direitos, deveres e obrigações, face a um episódio. Qual episódio é esse? A morte, tá? Então, há duas espécies ou duas maneiras de suceder. Existe a sucessão intervivos e existe a sucessão causa-mortes. Então, quando eu dou um exemplo para vocês de uma compra e venda dessa relação jurídica, nós temos o A e o B, que então o alienante, ele vende a determinada situação, determinado bem, para B, que passa a ser o adquirente. E o adquirente, então, vai suceder A, tornando-se o proprietário da coisa e tendo todos os direitos, deveres e obrigações que até então era fornecida ao antigo adquirente, que era o A. Essa é a sucessão intervivos, que acontece, por exemplo, então, na compra e venda, numa doação, numa cessão. Contudo, não é na nossa disciplina o que nos interessa. O que nos interessa em nossa disciplina é a sucessão causa-mortes, aonde há transferência desses direitos, deveres e obrigações, mas desde que haja o evento morte. Então, os sucessores adentrarão a essa relação jurídica e tomarão para eles todos os direitos, deveres e obrigações que até então eram dados ou até então eram de propriedade daquele que veio a falecer. Então, nós temos duas espécies de sucessões, a sucessão intervivos e a sucessão causa-mortes, que é essa que será objeto de estudo ao longo de todo o semestre, tá bom? Nós temos ainda mais duas espécies de sucessão, a sucessão testamentária e a sucessão legítima. Quando que acontece a sucessão testamentária, também chamada de sucessão voluntária? É um ato de disposição de última vontade do falecido. Ato de disposição de última vontade do falecido, ou seja, ele faz essa sucessão testamental através de um negócio jurídico chamado testamento. E ali, então, ele analisa e faz uma narrativa de quem são os seus sucessores e quais são os bens que esses sucessores irão receber. Então, vejam que é feita a vontade, a última vontade do autor da herança, daquele que veio falecer, do decujus. Diferentemente, nós temos a sucessão legítima. Quando se utiliza da sucessão legítima, que é a vontade presumida do autor da herança? Quando esse autor da herança não deixou o testamento,
ou se deixou o testamento, esse testamento encontra-se caduco ou ineficaz, portanto não pode ser cumprido. Então, a gente vai utilizar da sucessão legítima ou sucessão legal, ou também chamada de sucessão supletiva, que é aquela trazida dentro dos autos, dentro do Código Civil, preconizada pela lei. Então, veja, meus queridos, que só vamos utilizar da sucessão legítima quando, então, uma vez que o testador ou o autor da herança não deixou o testamento, ou caso tenha deixado, esse testamento encontra-se ineficaz, ele encontra-se caduco. Há uma outra possibilidade, Daniela, ele pode deixar um testamento e a gente pode utilizar da sucessão legítima? Sim, é o que a gente chama de sucessão pré-legada. Então, portanto, ele faz cumprir a determinação legal através da sucessão legítima, com os herdeiros trazidos lá dentro da lei pelo Código Civil, mas ele pega 50% disponível da parte que ele pode dispor e coloca em testamento. Mas isso a gente vai ver depois, bem na frente, tá? Por enquanto, não se preocupem com essa questão ainda. Bom, pessoal, então se sucessão é a transferência dos direitos e deveres que era do morto e transfere-se aos sucessores, quem são os sucessores? Tá? Então, os sucessores nós sabemos, em lato sensu, que é aquele que vai substituir o falecido em todos os direitos, deveres e obrigações. Mas quais são as espécies de sucessores? Nós temos, então, os sucessores testamentários, que advêm do testamento, e nós temos os sucessores legítimos, que advêm da sucessão que? Legítima. Então, sucessores, dividem-se em herdeiros. Herdeiros testamentários, que nós encontramos dentro do testamento, herdeiros legítimos, que advém de uma sucessão legítima. E quem são esses herdeiros legítimos? Eles têm duas classificações. São os herdeiros necessários. E quem são os herdeiros necessários? São aqueles que encontram na classe de ascendentes e descendentes. E aí, lembram do direito de família? Quando nós falávamos da classe descendente e da classe ascendente? Então, veja, se X é o meu falecido, todos os que estão abaixo dele, descendendo aquele tronco comum, são seus descendentes. E todos que estão acima dele, em ascendência daquele mesmo tronco, são seus ascendentes. Esses são os herdeiros necessários. Herdeiros necessários, portanto, fazem parte lá da classe dos herdeiros legítimos. E a esses herdeiros necessários competem de forma obrigatória 50% da herança. Então, sempre, mesmo que o testador queira pegar 100% de sua herança e deixar para um herdeiro que não seja o herdeiro necessário, ele pode fazer isso, Daniela? Não, ele não pode fazer isso, porque ele tem que preservar o que nós chamamos de legítima. E legítima é deferida 50% do patrimônio aos herdeiros necessários. Além dos ascendentes e descendentes, o cônjuge também é tido como herdeiro necessário. Daniela, e o companheiro? Pela lei, o companheiro não é tido como herdeiro necessário, mas está havendo posicionamentos divergentes, entendimentos jurisprudenciais diferenciados, que mais tarde nós vamos falar sobre isso quando a gente for estudar a sucessão do companheiro e a sucessão do cônjuge, tá bom? Além disso, os herdeiros legítimos, nós temos uma outra classe, que são os herdeiros facultativos. Quem são os herdeiros facultativos? São os herdeiros colaterais, que não estão naquele mesmo tronco, mas que estão em uma linha transversal. Os irmãos, os tios, os sobrinhos. E aí, galera do direito de família, vocês lembram qual é o grau de parentesco do primo? Existe primo de primeiro grau? Lembram disso? Existe? Ah, então qual é o grau de parentesco do irmão? Qual é o grau de parentesco do primo? Qual é o grau de parentesco do tio? Bom, aqueles são parentes colaterais, mas eu quero que vocês venham lá no direito de família e, se esqueceram disso, que retomem essa matéria e lembram sobre esse grau de parentesco, tá bom? Então, olha só, herdeiros, nós temos os herdeiros testamentários, que nós encontramos no testamento, nós temos os herdeiros legítimos, que se dividem em necessários
e facultativos que nós encontramos dentro da sucessão legítima, e além disso nós temos os legatários. Os legatários, eles recebem através de testamento somente. Eles não recebem dentro de uma sucessão legítima. Daniele, qual é a diferença de um herdeiro testamentário para um legatário? É que o herdeiro testamentário ou um herdeiro legítimo, a categoria herdeiro, eles recebem a universalidade da herança. Uma universalidade pode ser todo o patrimônio ou uma fração ideal. Então, se eu tenho um único herdeiro, ele adjudica todos aqueles bens, ele recebe a universalidade da herança. Mas se é uma herança em 100% que vai ser deixada para 3 filhos, cada um provavelmente vai receber uma cota parte, uma fração ideal no valor de 1/3 cada. Então, isso é ser herdeiro, seja o herdeiro legítimo, bem como o herdeiro testamentário, tá? Contudo, o legatário não. O legatário ele não recebe uma universalidade, mas ele recebe bem certo e determinado, ou bens certos e determinados. Eu deixo para Daniela uma casa situada à Rua Mato Grosso, 1539. Daniela está recebendo um bem certo e determinado. Daniela adentra essa categoria de herdeira ou ela adentra a categoria de legatária? Legatária, tá? Porque ela está recebendo bem certo e determinado e será lá dentro do testamento. Então, meus queridos, para essa nossa primeira apresentação, tá? Fica aí então a dica. Qual a sucessão que nós vamos trabalhar? Quais são as espécies de herdeiros que também vamos trabalhar? Chamo vocês para estarem sempre comigo, assistindo nossas aulas, assistindo nossos posts, fazendo debates jurídicos e que a gente possa, ao longo desse semestre, trabalhar de uma forma muito tranquila, precisa e feliz. Tenham um bom semestre e vamos que vamos. Beijo para vocês.